Fala, professor, tudo bem? Então, a gente está aqui hoje para apresentar a segunda parte do trabalho. Como a gente já havia falado, o nosso projeto é um modelo de aprendizagem de máquina supervisionado de classificação que tem por objetivo auxiliar na previsão do tipo de tumor, se ele é maligno ou se ele é benigno. É um classificador porque o nosso target ele é uma variável categórica e é um supervisionado porque nós temos dados rotulados, tá? E vale dizer aqui que nesse ponto os dados já foram normalizados apenas no treino para evitar o data leak, né? O vazamento de dados. Para validar a eficiência do nosso modelo, a gente comparou ele com três outros modelos, tá? Um dummy classifier, um classificador bem simples, que ele apenas prevê a classe mais comum, só para controle mesmo. Uma regressão logística, um modelo de regressão logística baseline, sem nenhum tipo de otimização dos seus hiperparâmetros. Um keras também padrão, sem nenhum tipo de otimização. E o nosso keras com grid search, otimizado com grid search. O nosso objetivo aqui é alcançar os limites estabelecidos na literatura, algo em torno de 94 a 97% de eficiência. O nosso modelo ele é composto basicamente por quatro camadas, sendo a primeira a camada de entrada, com 30 neurônios, que são as próprias features, duas camadas ocultas, com um grid de 2 a 10 neurônios, um dropout de 0,3%. A gente optou por usar o otimizador Adam. Quanto às épocas, tentamos implementar o Early Stop, mas como o nosso dataset tem poucas amostras, cerca de 560 mais ou menos, não deu para dividir os dados em treino, validação e teste, e por isso ele estava mascarando muitos resultados, parando em torno de 8 a 15 épocas. A gente achou muito estranho, então removemos e decidimos definir o número fixo de épocas mesmo no Grid Search. É, Utilizamos o otimizador Adam porque ele adapta bem o learning rate e é estável com dados ruidosos. A última camada tem ativação sigmoide, porque é uma saída categórica binária. E as duas camadas a gente implementou, na verdade, no Grid Search, os ativadores da tangente hiperbólica e do ReLU, mas a ReLU foi mais rápida e eficiente e acabamos por optar por ficar com a ReLU mesmo. Como validação, nós plotamos as quatro principais métricas de avaliação, mas a gente vai focar mais no recall, porque é menos grave um modelo prever falsamente um tumor com um maligno e o paciente procurar um médico e ele descobrir ali que na verdade foi um falso positivo, do que ele prever como benigno e o paciente não procurar os cuidados corretos. Então, por isso que a gente vai focar aqui no recall. E como resultados, nós tivemos 97,8% de recall do modelo otimizado, tá? O Dumb Model e a regressão logística, ambos, embora tivessem apresentado um recall de 100%, o Dumb Model foi porque ele basicamente previu a classe majoritária e então esse resultado é falso. E a regressão logística foi porque ela realmente overfitou. Além disso, o Keras base, Keras sem nenhuma otimização, apresentou 92% de recall, enquanto a otimização apresentou 97%. Então, quer dizer que a nossa otimização ela foi, ela foi bem sucedida, tá? E agora para as próximas partes eu vou deixar com o meu amigo Lauro, que ele vai explicar melhor os demais resultados. Boa noite, professor. Dando continuidade aqui, então, à apresentação, vou falar aqui uma breve visão das análises visuais dos resultados finais, dando suma importância aqui à questão da convergência do modelo, que durante todo o processo a gente conseguiu fazer com que o modelo não entrasse em overfit, né?
medido as técnicas de regularização utilizadas. Uma passagem bem rápida aqui na nossa matriz de confusão. Como podemos ver aqui que o nosso melhor modelo, que foi o treinamento profundo da nossa rede, ela conseguiu fazer distinções e predições mais precisas. Tivemos aqui também a curva ROC, que apresentou resultados bastante promissores. E referente à importância clínica desses resultados, nós tivemos um recall de 97,8, qual detecta 97% os casos malignos de câncer de mama. Tivemos aqui apenas um falso negativo, uma curva ROC bastante elevada, assim também como uma convergência estável, ou seja, o modelo ele foi treinado, mas ele não entrou em overfit, o que ele se torna um modelo generalizado para outros tipos de dados. Referente aos resultados esperados, nós tivemos um resultado acima do esperado, pela própria literatura, que coloca um recall mínimo de 95%, nós conseguimos atingir 97%, assim como acurácia e precisão, o que fez com que o nosso modelo ele superasse as expectativas mediante a própria literatura. Como contribuições para isso, a gente destaca a questão da abordagem pelas baselines, que foram a comparação sistêmica dos tipos de modelo dummy, um tipo de comparação bem básica, regressão logísticas, redes neurais padrão, sem otimização, e o nosso modelo otimizado, que foi o Keras otimizado através do Grid Search. Abri um parênteses aqui para a logística, que apesar dele ter apresentado o resultado de 100% no caso, nós percebemos que houve uma tendência a um overfitting no caso. Então, assim, é uma característica que a gente colocou que, apesar dos seus resultados serem superiores, foi um modelo que ele entrou em overfitting. Então, a gente acabou, por fim, descartando como possível modelo-chave. Da parte 1 para a parte 2, tivemos aqui uma novidade referente à interface via Streamlit. Então, o modelo ele foi... a gente subiu este modelo para uma interface de usuário via Streamlit, a qual será possível utilizar os parâmetros de forma desejada, setar os parâmetros da forma desejada. E as limitações reconhecidas, sim, não mudaram em nada, referente à parte 1, que foi o dataset pequeno, única instituição que serviu como fornecedora dos dados. Obviamente uma validação externa, né, que foi uma falta de outras instituições para realizar uma validação externa deste conjunto de dados. Também as features limitadas, a gente acha talvez com uma abrangência maior de features e outros dados referentes a tumores, talvez a gente conseguisse formar um modelo mais robusto e mais confiável. Referente à otimização dos hiperparâmetros, nós utilizamos como base a busca em grade, e nós tivemos aqui 5 hiperparâmetros a qual nós fizemos a manipulação dele através do próprio Grid Search. Então selecionamos aqui esses valores, como vocês podem ver aqui, para colocar no dicionário que iria implementar dentro dessa lista de hiperparâmetros. E ao final da execução do treinamento e validação, nós tivemos aqui uma melhor combinação de parâmetros, que foi um batch size de 32. Sem épocas, foi mais do que o suficiente para se conseguir um resultado já esperado. Uma função de ativação das camadas profundas, das camadas ocultas, foi um ReLU, e um dropout de 0,3%, gerando no final um recall de aproximadamente 97%. E por final, nós persistimos nosso modelo no arquivo .pkl, e disponibilizado no Streamlit para ser feito com uma interface de usuário gráfica, para poder realizar o set dos parâmetros manualmente, se for necessário. As métricas finais, então, tivemos, além do recall já falado, tivemos a precisão de 95%, a acurácia 96,1% e um score de F1 de 95,9%. Referente à análise com desbalanceamento, foi realizada uma tentativa paralela, ficou mais como um projeto paralelo de tentar realizar o treinamento e a validação desse dataset com
uma técnica de data augmentation. Então, nós tentamos gerar dados sintéticos baseados nos dados que já tem. Mas referente aos problemas de balanceamento, os dados gerados eles foram bem distantes. Então, acabamos que ter um plot bastante confuso, entende? E a necessidade de recursos, né, e a capacidade de performance para executar um modelo com, por exemplo, 10 mil dados sintéticos, ele foi assim, foi muito custoso. O que, assim, apesar de ser uma ideia de estudos futuros, mas assim, foi bastante. Teve um custo muito alto e por fim a gente acabou não aderindo a esta técnica, preferindo deixar mesmo mexer mais na questão dos neurônios, que antes a gente tinha uma quantidade física de 32 a 64, então nós reduzimos a quantidade de neurônios, implementando as técnicas de dropout também, né, ao treinamento e validação desses dados, o que no final das contas realmente deu resultados bastante promissores. Tivemos aqui alguns problemas de balanceamento normal, até mesmo no modelo de dados sem ser aumentado, que era a questão da distribuição dos dados e dos vieses dos dados. Mas assim, nada que no final do treinamento e validação nos gerasse assim, bons resultados, né? Bom, meus agradecimentos então à instituição, aos professores, e fica então o contato da equipe. Boa noite. Bom, e aqui nós temos o nosso dashboard que a gente construiu encapsulando o modelo em um arquivo Pickle, né, uma PKL, e a partir daí a gente construiu esse dashboard pelo Streamlit, fazendo deployment pelo Streamlit. O dashboard, ele basicamente ele pega as entradas, né, que o usuário pode preencher manualmente, tá? Mas para facilitar, como são 30 entradas, criamos aqui algumas amostras, alguns botões, né, que geram amostras aleatórias e ele nos diz o possível diagnóstico e a certeza, né, a confiança que o modelo tem nesse diagnóstico ou não, tá? Então nós temos aqui amostras benignas, que alguns dão zero mesmo, mas nem todos. Amostras aleatórias, dá para ver aqui que está realmente variando, e amostras malignas também. Aqui nós temos algumas estatísticas sobre essa amostra gerada, né? Com todas as informações das features. E aqui uma breve descrição sobre o modelo, como ele foi pré-processado, a saída e tudo mais. Então é basicamente assim que o dashboard funciona.